seja bem-vindo ao segundo bloco do Time Saúde e Bem-Estar. E desde já, quero convidar o caro telespectador a interagir conosco através do 84 555 0055. Estamos hoje a falar da malária e darei sim continuidade aqui à nossa conversa para que possamos nós ajudar de uma ou de outra maneira o nosso telespectador. Para aquelas pessoas que habitam em lugares com graves problemas de saneamento do meio, quais são as ações que devem ser praticadas para evitar a malária? Dr. Saber. Bom, algumas ações já foram aqui avançadas, quero por Dr. Rosália, assim como por alguns telespectadores, sim, que tem a ver com não deixar águas estagnadas, não deixar pneus que acumulem água, enfim, não, temos que criar, condições de água. Sim, criar condições para que a água corra, quer dizer, não fique muito tempo no mesmo sítio. Okay. Porque esse período pode ser suficiente para que o mosquito deixe lá o ovo e depois dá a oportunidade de nascer um outro mosquito que já pode estar contaminado. Ok. Doutora Rosália, queria acrescentar alguma coisa? Não, é basicamente o que ele disse, porque a base mesmo é não mantermos as águas estagnadas, criar condições de drenagem das águas, eliminar o capim ao redor dos quintais e esses recipientes que possam conter água e possam ser possíveis criadores do mosquito. Ok. E é importante sabermos também se existem algumas horas críticas em que se deve tomar mais atenção aos mosquitos. Em termos de... Sim. Ao longo do dia. Existem algumas horas que o telespectador aí de casa deve tomar mais atenção quando se fala do mosquito para poder evitar, acima de tudo, a malária? Sim, os mosquitos ou são ativos durante o fim do dia e o período noturno e à noite. Quando nós estamos a dormir ou a descansar, assim eles têm mais chances de picar ou procurar alimentar-se. Porque no fundo, o que o mosquito quer fazer naquele momento que nos pica é que ele quer alimentar-se. Então, quando o nosso corpo está em repouso, nós somos uma presa fácil para eles. Então, no fim do dia e à noite. Então, por isso nós também recomendamos que as pessoas, durante esse período, se estiver que se ausentar de casa, porque quando sai de casa não pode usar a rede, então tem que vestir roupas compridas, tem que usar repelentes para se proteger. Ok. E nos mercados existem alguns produtos que são vendidos, como já estávamos também aqui a falar, e foi também dito por alguns telespectadores. Todos os produtos que são vendidos nos mercados são aceitos pelo Ministério da Saúde ou tem alguns em que o Ministério da Saúde desconhece? Doutora Rosália. Basicamente, os produtos que os telespectadores enumeraram são os produtos que o Ministério da Saúde conhece e são produtos que estão aprovados pela OMS e estão autorizados que sejam usados para o controle da malária, para a prevenção das picadas com mosquito. Isto para dizer que a maior parte dos produtos vendidos o Baygon, sim, são aceitos? O Dragão, o Baygon, sim, estão aprovados, okay. Foram estudados que podem ser usados, não constituem perigo de saúde para as pessoas quando usarem. Ok. Só que talvez possa... acrescentar algo? Sim. Em relação aos produtos que são vendidos, nós não temos muito o que fazer, mas talvez advertir as pessoas que o tempo de efetividade ou o tempo residual é muito reduzido. Enquanto que se a pessoa pulveriza as paredes interiores, o inseticida fica dentro de casa entre 3 a 6 meses. E se aplicarmos Baygon, como disseram alguns telespectadores, o Baygon fica durante 15 minutos. Depois disso, os mosquitos estão lá a circular. Então, para dizer que não desencorajamos, mas quem tem possibilidades pode comprar, vai ter que aplicar várias vezes. Mas como sabemos que a maior parte das pessoas não tem condições, nós recomendamos que adiram ou aceitem a pulverização ou utilizem a rede mosquiteira, que nós, a partir do programa da malária, pode aceder de forma gratuita, porque tudo que está relacionado com a malária é gratuito. O tratamento, métodos de prevenção,
são todos gratuitos. Ok. E falou aqui da pulverização intradomiciliária. Em que consiste? A pulverização intradomiciliária consiste na aplicação de inseticida em doses já definidas nas paredes interiores das casas. E essa dose é suficiente para matar ou repelir o mosquito. E dependendo do tipo de inseticida que nós utilizamos, este mesmo inseticida pode matar ou repelir mosquito entre 3 a 6 meses. Porque isso depende também do tipo de inseticida. Tem inseticidas diversificados? Sim, tem inseticidas diversificados. E existem outros que até duram 1 ano. Então, isso depende, o tempo que o inseticida fica na parede depende do tipo de inseticida e também depende do comportamento das pessoas que se beneficiam dessa intervenção. Porque se eu abro as portas, pulverizo as paredes interiores da minha casa e no dia seguinte eu lavo as paredes, o inseticida fica sem efeito. Ou pinto as paredes, o inseticida também fica sem efeito. Ou posso maticar as paredes, o inseticida também perde o seu efeito. Ok. Isto para dizer que as pessoas que aceitam esta pulverização devem também tomar muita atenção depois da casa ser pulverizada, certo? Sim. Os rociadores, esses indivíduos que fazem a pulverização, foram treinados e foram instruídos. Quando chegam a uma casa, explicam que tipo de produtos é que a pessoa tem que tirar para fora de casa, quanto tempo, neste caso, a pessoa tem que ficar em média 3 horas de tempo fora de casa, depois de aplicar o inseticida, mas essas recomendações são deixadas por este indivíduo. E depois disso, a pessoa tem que voltar para fazer a limpeza e tudo mais. E depois de quanto tempo, mais ou menos? Bom, depois de aplicar o inseticida no interior das paredes de casa, tem que fechar as portas e as janelas durante 2 horas e passadas 2 horas tem que abrir as janelas e portas para já, durante 1 hora de tempo, por isso falei 3 horas. E depois disso, ele explica que a pessoa não deve pintar, não deve maticar, não deve lavar as paredes, para aquele produto ter efeito, de acordo com o tipo de inseticida, 3, 6 ou 1 ano. Ok. Doutora Rosália, quando as pessoas vão, como é que chama as pessoas que vão lá? São rociadores ou pulverizadores. Pulverizadores, exato. Quando vão às casas e dizem que querem pulverizar, qual tem sido a postura das pessoas, dos donos da casa neste caso? São várias. Algumas aceitam e outras não aceitam. E os que não aceitam, qual é a justificação que dão? Porque é algo que é para prevenir a malária, que automaticamente poderá um dia matar aquela mesma pessoa. E tem alguém que vai fazer esse trabalho para ajudar o indivíduo. O que as pessoas dizem quando rejeitam a entrada dos pulverizadores? E algumas dizem, são várias justificações, outras dizem porque tenho rede mosquiteira, outras porque eu uso Baygon, não preciso da pulverização, outras porque simplesmente não querem fazer a pulverização. Mas o que nós temos feito é sensibilizar aquelas famílias que não aceitam a pulverização, de modo, explicando as consequências que possam ter em recusar a pulverização, o risco de contrair a malária e as possíveis complicações, e para ver se aceita. E depois de passar a primeira vez naquelas casas, fazemos a segunda volta para sensibilizar mais uma vez e trabalhamos com os líderes daquelas áreas para termos mais aceitação. E os rociadores são pessoas daquela comunidade, mas sensibilizamos de modo a aceitar a pulverização. E muitas das vezes, já a segunda vez, eles acabam aceitando. Okay. Talvez dizer que nós insistimos com essas pessoas que recusam, porque se pulverizamos uma área e deixarmos algumas casas, essas casas vão servir de esconderijo para os mosquitos. Okay. E o impacto da pulverização quase que vai ser reduzido. Então nós sensibilizamos, insistimos com essas pessoas para aderirem, porque senão vão prejudicar aquelas pessoas que acabaram aceitando pulverizar as suas casas. E para dizer que deve pulverizar o bairro ou a rua? Se a gente decide, por exemplo, pulverizar o bairro de Espamanim, tem que ser todas as casas do bairro de Espamanim, não podemos deixar nenhuma casa, porque se deixarmos é ali onde os mosquitos vão se esconder. Okay. Existem, para além deste tipo de cenário, existem outras situações em que
pulverizando as casas, a rua, que seja, depois os mosquitos voltam a aparecer antes do tempo determinado? Tem sido situações do género? Bom, o que acontece é que depois da pulverização podem aparecer mosquitos, mas os mosquitos que aparecem não são os que transmitem a malária. Há que salientar isto, porque os telespectadores podem ver alguns mosquitos, pulverizei há dias, e o que é que está a acontecer? Sim. Evita o mosquito transmissor Sim, porque, da como malária. eu disse, as doses que nós aplicamos são suficientes para matar o mosquito que transmite a malária. Ok. Podem aparecer outros mosquitos, mas esses mosquitos de certeza que não transmitem a malária. Ok. Muito bem. E agora é importante sabermos também quais são as medidas preventivas que são adotadas em situações de emergência, como, por exemplo, as recentes cheias no norte e centro do país. Doutora Rosália? Neste momento, nas situações de emergência, temos feito a distribuição de redes mosquiteiras. Nas províncias, tem as redes lá alocadas, tanto para a distribuição massiva e tanto para a consulta pré-natal. Então, nós temos as redes para distribuir nos centros de assentamento dessas populações que estão afetadas. Oferecemos as redes para a proteção. Ok. Queria acrescentar algo, Dr. Saber? E também, sempre que possível, fazemos a pulverização. Combinamos todas as intervenções nesses locais para que as pessoas não estejam vulneráveis a contrair a malária. Ok. É importante sabermos também quais as consequências do não tratamento da malária. Mas antes, vamos saber o que os nossos telespectadores responderam. Quais podem ser as consequências da malária e o que pode acontecer com alguém com malária? As consequências são vastas, né? Há certos tipos das consequências, por exemplo, quando a malária atinge aquilo que é o seu estado elevado, a pessoa pode correr o risco de perder a vida. E também temos situações em que as pessoas acabam apanhando certos tipos de doenças associadas à malária, como o caso da malária cerebral, coisas assim. As consequências da malária, o primeiro caso são as diarreias, vômitos e até leva à morte. A malária sempre periga a vida da pessoa. Se calhar falar dos sintomas. A malária sempre quando entra, apanha a pessoa já debilitada, que na verdade não sabe o que é precaução. Debilita-se na verdade, tem diarreias, perde forças, problemas na marcha e entre outras coisas. As consequências da malária, nós já sabemos que temos a questão de febres, dores de cabeça, e são vários sintomas que possam vir a originar em alguém. Mas geralmente tem sido isso, dores de cabeça, febres. Isso é uma das causas que faz com que a pessoa já comece a sentir-se um bocado incomodada. A pessoa começa a ter sintomas de dores de cabeça. Tem muitos sintomas, mesmo diarreias. Alguém com malária pode morrer. A pessoa que tem malária pode morrer e pode ter várias vastas outras consequências. Eu acho que a consequência a mais complicada, né? Tipo, na pior das hipóteses é uma pessoa morrer. Mas a pessoa perde peso, perde sangue. As consequências são graves. São graves porque quando a malária é cerebral, ali é complicado, é difícil. Eu acho que as consequências estão ali. Podemos apanhar a malária, fazemos análise e conseguimos tratar. Mas quando é cerebral, ali a coisa complica. Muito bem, estas foram as opiniões dos nossos telespectadores. Nada melhor que os meus convidados para dizer-nos quais podem ser as consequências do não tratamento da malária. Bom, os telespectadores citaram alguns sinais e sintomas da malária e depois falaram da consequência, penso que a última, que é a morte, quando a pessoa já não pode. Só que no meio, antes de chegarmos lá, esqueceram-se que quando a pessoa está penso que talvez, quando está com aqueles sinais e sintomas, isto pode contribuir para que a pessoa falte ao serviço, as crianças faltem à escola, até podem correr risco de perder um ano. E se a pessoa que falta ao serviço é aquela que
traz o rendimento da família, contribui também para o aumento da pobreza no seio dessa família e que depois, se não consegue tratar a tempo, leva à morte, como disseram muito bem. Ok. Doutora Rosália, queria acrescentar alguma coisa? Acho que é basicamente o que o doutor Sabete disse, porque fica um ciclo vicioso e o fim mesmo é a morte quando não é tratada depois daquelas manifestações que os telespectadores disseram. A malária cerebral, e quando tratada, toda a malária não tratada leva à morte, mesmo que não seja cerebral, porque há um dos telespectadores que disse a malária cerebral, essa leva à morte, mas toda a malária, toda a complicação da malária, mesmo só por diarreia, a pessoa fica desidratada, pode perder a vida. Então, tem que ser tratada. E é importante sabermos também qual é o tratamento da malária. Sim, para o tratamento da malária temos para a malária não grave, usamos o artemether-lumefantrina, que é o mais conhecido por Coartem. Mais conhecido por? Coartem. Coartem. Sim. E para os casos de malária grave, fazemos o tratamento no internamento, dentro do hospital. Os nossos enfermeiros administram artesonato de maneira injetável, não em comprimido. É injetável. São essas duas linhas que usamos para tratamento da malária. Ok. E ouvia-se também falar do Fasdal. Ainda usa-se este medicamento para o tratamento da malária? O Fansidar usamos sim, mas não é para o tratamento da malária. Esse medicamento já é usado para a prevenção da malária nas mulheres grávidas. É para a profilaxia da malária nas mulheres grávidas. As mulheres que se apresentam às nossas unidades sanitárias durante a gravidez são fornecidas o Fansidar para prevenir a malária. Ok. E é importante sabermos também se toda mulher grávida deve dirigir-se a uma unidade sanitária para poder prevenir a malária ou nem por isso? É importante que a mulher grávida dirija-se à unidade sanitária. Além de prevenir a malária, também vai ter proteção, vai ter diagnóstico de outras patologias, ou saber o seu estado de saúde e poder cuidar da sua saúde e do futuro bebê que está para ter. Okay. Existem pessoas que quando sentem uma dor de cabeça ou têm tido diarreias, simplesmente vão a uma farmácia, compram um medicamento qualquer e por vezes até as dores passam. Mas isto automaticamente é uma automedicação. Quais podem ser as consequências da automedicação? Uma das consequências da automedicação, a pessoa toma o medicamento, mas pode não ser a dose correta e não cumprir com a medicação. Não cumprir com a medicação, não estar a tomar o medicamento adequado para aquela doença, porque suspeita que seja malária, mas não fez nenhum exame laboratorial para confirmar se é malária ou não. Então, desaconselhamos a automedicação. Sempre tem que dirigir-se à unidade sanitária, um profissional de saúde que lhe dê a medicação, consoante aquilo que vai diagnosticar no paciente. Ok. Quer acrescentar algo? Não, penso que... E é importante falarmos também das consequências da interrupção do tratamento da malária. Existem pessoas que por vezes interrompem o tratamento, sentem-se bem, saúde, podiam ter uma dor de cabeça e a dor de cabeça desapareceu e acham que devem deixar os medicamentos. Isto pode ser fatal de uma ou de outra maneira? Dr. Sabete? Sim, isso pode ser fatal quando a pessoa interrompe o tratamento da malária. Como disse a doutora Rosália, para o tratamento da malária não grave, o Coartem, ele é eficaz e nós damos, a pessoa é recomendada tomar 3 doses. 3 dias. 3 dias? Sim. Okay. O que acontece é que a pessoa toma no primeiro dia, no segundo dia começa a se sentir que já está melhor e acha que deve parar. Mas nós recomendamos que a pessoa deve concluir com o tratamento e, depois de concluir com o tratamento, deve regressar ao centro de saúde ou à unidade sanitária que lhe diagnosticou e lhe deu aquele tratamento para fazer o controle. Porque se interrompe, o que vai acontecer é que os parasitas vão se multiplicar e pode passar de uma malária simples para uma malária complicada ou grave.
Ok, pode resistir, tornar-se resistente também, não é? Sim, o fato de não cumprirmos com a medicação, pomos em risco o medicamento que estamos a usar no país, porque rapidamente o parasita vai se habituar ao medicamento e poderemos ter problemas de resistência. O medicamento já não servir para tratar a malária. Então temos que evitar as interrupções das medicações para diminuirmos esse risco de resistência, de não termos o medicamento. Como usávamos o Fansidar nos tempos, mas o Fansidar já não podemos usar porque há resistência do parasita. Então devemos evitar. Ok. E há quem diga que, por vezes, quando o indivíduo tem malária repetidas vezes, pode de uma ou de outra maneira ser uma porta para outras doenças, como por exemplo o HIV/SIDA. Isto é um mito ou uma verdade? Doutora Rosália. É um mito. Ok. Porque malária transmite-se através da picada do mosquito. Exato. O HIV transmite-se por usar instrumentos cortantes contaminados através da via sexual. Não é nenhuma doença oportunista? A malária? Não, para a malária não. Ok. É importante sabermos agora quais os desafios do Ministério da Saúde quando se fala da malária. Os desafios para o Ministério da Saúde é ainda reduzir os casos da malária, porque ainda temos o maior número de casos, lutarmos para que esses casos diminuam e que diminuamos também o número de óbitos, se possível até não devíamos ter óbitos por malária. E consciencializar ainda mais as comunidades para prevenir-se da malária. Quem encontrar a malária, dirigir-se o mais cedo possível à unidade sanitária, aí evitamos as mortes. Ok. Muito bem. E agora, isso. Qual é a mensagem que tem a deixar para o nosso telespectador aí de casa quando se fala da malária de um modo geral? Doutor Sabete. Bom, a malária é uma doença perigosa, porém podemos prevenir e tem cura. Okay. Em poucas palavras, penso que... Ok. Tem algo a dizer, diferentemente disto? Convido a todos para que lutemos contra a malária, porque é um mal para todos, não é só para o Ministério da Saúde, é para toda a sociedade. Se cada um de nós fazer alguma coisa para evitar o contacto com o plasmódio, com o mosquito, para eliminar o mosquito, isso ia ajudar e seria bom para todos nós e ajuda também ao desenvolvimento do nosso país, porque vai diminuir os dias de ausência no seu setor de trabalho, de faltar no mercado. Então, apelamos a todos que engajemos-nos nessa luta contra a malária, não ser só o Ministério da Saúde. Exato. E mulheres grávidas devem tomar muita atenção, devem fazer acima de tudo o tratamento preventivo e usar a rede mosquiteira, pois as mulheres grávidas e as crianças são as mais vulneráveis a contrair esta doença. Penso que foi tudo dito acerca do tema central escolhido para o dia de hoje e quero neste momento agradecer muito os meus convidados por terem aceito o nosso convite e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito bem. É desta maneira que encerro a edição de hoje do Time Saúde e Bem-Estar, com promessa de voltar próxima semana no mesmo horário. Até lá.